bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos aqui pegar um tema do Evangelho, começando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. É o capítulo que vai tratar do perdão, né? Perdão, que é algo muito difícil para a nossa condição, para nós ainda é muito complicada, dependendo, às vezes uma simples contrariedade gera uma dificuldade muito grande em nós de perdoar, né? Porque a gente fica guardando aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele sentimento ruim, né? Imagine então grandes ofensas. Então, se coisas pequenas nos aborrecem tanto, nos melindram tanto, imagine qual o despreparo então que nós temos se algum dia a gente sofreu uma injúria, uma violência, algo grande, né? Então, hoje a gente vai refletir um pouco de como que a gente deveria começar a colocar a nossa condição mental, né? Uma condição mental favorável a não ficar alimentando ressentimento, sabe? Nas coisas menores ali, para que se eventualmente chegue uma coisa grande, a gente tenha condição de saber perdoar, né? E com certeza o nosso passado é recheado de coisas muito grandes, tanto que nós praticamos no sentido de que nós precisamos receber o perdão de muitos que talvez estejam próximos de nós, ou muitos também não estão, mas estão no mundo espiritual, né? Então, tanto nós precisamos receber perdão, como também devemos aprender a perdoar, porque no passado coisas difíceis aí fazem parte do nosso passado, né? Situações difíceis. Então a gente precisa, de qualquer forma, ir trabalhando no pequeno para a gente ter êxito no grande, né? Então a gente começa com a leitura do Evangelho, né? Então, começando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ai, toda vez eu erro essa palavra quando eu vou ler rápido. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E continua aqui no Evangelho de Mateus. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E continua também em Mateus. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, aqui são a forma, né, que a gente encontra os ensinamentos de Jesus no Evangelho ali registrado por Mateus. Então, a gente percebe que a recomendação de perdoar é urgente, é importante. Porque se a gente não conseguir perdoar, a gente hoje já sabe, hoje a nossa inteligência, a nossa razão já está desenvolvida. E as sensações, né? A gente sente as coisas. Quando a gente para se observar, a gente percebe que quando a gente não perdoa, a gente sofre, a gente fica doente, a gente não tem paz, a gente não sorri, a gente não é leve, a gente não é pessoa agradável, a gente não é companhia boa, né? Porque a gente fica com aquele peso todo ali em cima, aquela atmosfera horrorosa. A gente, nossa, nós somos muito desagradáveis. A pessoa que é rancorosa, ela é pesada, gente, né? Isso a gente já sabe. E não é assim, a gente sabe porque a gente fica olhando para os outros, mas a gente deveria olhar para nós mesmos, né? E perceber que quando a gente está naqueles piores dias,
ali, tá, podem existir N motivos, né? Mas geralmente alguma contrariedade. O que são essas contrariedades? Nosso orgulho ferido, que a gente fica ali, né? Porque se a gente perdoasse, o que é perdoar? É não dar importância, deixar passar e não se ofender, né? Ou se ofender ali naquele momento, não prolongar imediatamente, já se equilibrar e não ficar remoendo nenhum sentimento de revide ou de raiva ou de nada em relação a quem foi instrumento causador daquele sentimento em nós, né? Então, o que a gente deve estar fazendo? Eliminando o quanto antes, né? A gente vai vendo que no dia a dia, nas coisas do dia a dia, a gente vai alimentando esse tipo de sentimento, né? Que se não ficarmos atentos, vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. E aí, olha, eu vou trazer pela ordem, né? Eu vou pegar primeiro a Joana de Ângeles aqui falando pra gente a respeito de provocações. Então, provocações, né? O que acontece? Às vezes pode acontecer provocações mesmo, as pessoas podem realmente não querer nos provocar, tem intenção ali de nos tirar do sério, de nos provocar, né? Mas também muitas vezes somos nós que nos sentimos provocados por qualquer coisa, né? Às vezes ninguém tem nem a menor intenção, mas nós, como temos ali uma suscetibilidade assim muito frágil, né? Somos muito melindrosos. Às vezes a gente pode achar que tudo que o mundo, tudo que faz é conspirando contra nós, é para nos provocar, né? Então a Joana de Ângeles, aqui na sua série psicológica, a nossa grande psicóloga, né? Ela fala algumas coisas, ela dá aqui alguns exemplos, né? Ela fala do orgulho daqueles que de fato, né, provocam mesmo. Ela vai falando quais os sentimentos ali que surgem, né? Faz com que a pessoa queira provocar, né? Então, geralmente tem mágoa, tem despeito, tem uma série de coisas ali que faz com que a pessoa que agasalha esses sentimentos vá ali querer fazer dar uma cutucada, né? Uma provocação, alguma coisa. E depois, mais para frente, ela fala, né, ela dá como exemplo aqui Allan Kardec e o próprio Cristo, né, que foram ali muito, muito provocados, né, ali. Jesus foi provocado durante todo o período da sua pregação, né, ali quando ele se tornou, vamos dizer, saiu, né, que ele estava anônimo, né? Quando ele começou a trabalhar mais abertamente, ele foi muito provocado o tempo todo, né? Os fariseus estavam ali sempre prontos a fazer uma provocação. E o próprio Allan Kardec também, sempre atacado pelos adversários, né? E ela vai falando aqui da postura desses grandes ali, para a gente se espelhar como que eles reagiram às provocações. E aí aqui, olha, eu vou ler só um trecho, tá, da lição dela. Olha, o tempo é sempre o melhor medicamento para todos os males. Ninguém se exime da sua marcha inexorável, é verdade, nada como o tempo, né? Para acalmar tudo. Aos polemizadores que te acusam, responde com o silêncio e as ações que os desmentirão. Então vamos continuar trabalhando naquilo que é certo, que é justo, que o exemplo arrasta, né? Não precisamos a gente ficar em debate, a gente não precisa ficar debatendo e tudo mais. O tempo, como fala, vai mostrar o que é certo, né? E a gente não precisa ficar desgastando as nossas energias em debates, né? Que sejamos aí o exemplo, porque a nossa transformação se torna visível a todos. Então, ó, os provocadores, né? Eles são ociosos, observando o que consideram sejam as falhas alheias e não se dão conta das próprias. Ademais, todos desencarnarão e cada qual enfrentará a consciência que se não anestesia em razão de as leis de Deus estarem inscritas nela. Então, mesmo que, né,
passe o tempo aqui na Terra e não consigamos ali, né, o tempo não seja o suficiente para mostrar quem estava ali com a razão, ela diz, né, todos desencarnarão, e da consciência ninguém escapa, das leis de Deus ninguém escapa. Então, o futuro sempre, né, o tempo sempre vai ser ali o Senhor que vai definir quem estava ou não estava com a razão. E no caso, quem estava com a razão não tem do que se vangloriar, porque já seria orgulho, né? Mas é só observar mesmo. Olha, ensina, persevera no ideal, mas não te consideres dono da verdade, tá vendo? Então é mesmo quando a gente sabe que quando a gente tem uma consciência alinhada com aquilo que a gente sabe que está de acordo com as leis de Deus, nem assim não vamos nos achar os donos da verdade. Por quê? Porque nós somos imperfeitos também, né? E se achar o dono da verdade seria apenas ressaltar em nós uma das fraquezas que a gente ainda traz muito forte em nós, que é o que? É o orgulho, né? Então, não, mesmo que a gente sinta lá no nosso íntimo que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, que a gente faça isso com discrição, sem achar, sem se vangloriar aí de ser o dono da verdade, porque aí a gente estaria colocando tudo a perder pelo nosso orgulho. Então, olha, não te consideres dono da verdade, servindo com amor e não estacionando para colher resultados ou observar frutos. A tua tarefa de ampliar os horizontes do bem na terra, em nome do amor não amado, até hoje, a tua é a tarefa de ampliar os horizontes do bem na terra, em nome do amor não amado, até hoje incompreendido, né? O amor não amado. E ela colocou o amor aqui, ó, não amado, A maiúsculo. Aqui a gente entende que ela esteja falando de Jesus, né? Que até hoje incompreendido. E assim a gente vai agora, né? Porque quando a gente não trabalha bem dentro de nós essas provocações aqui que a Joana fala, né? E ela nos ensina no final como que a gente deve agir ante essas provocações e que não sejamos nós os provocadores, mas se formos provocados, a gente tem duas alternativas. Uma é fazer o que a Joana nos aconselha, né? Continuar trabalhando, servindo no bem, né? Sem ficar se achando o dono da verdade, esperando que o tempo se encarregue de todas as coisas. Uma alternativa é essa. A outra alternativa é guardar a mágoa. Essa não é uma boa ideia, né? Então, olha aqui, olha. André Luiz, agora no livro Ideal Espírita, ele vem falar pra gente o que acontece aqui, olha. Ele vai falar pra gente sobre a mágoa. Se a mágoa lhe bate à porta, entorpecendo-lhe a cabeça ou paralisando-lhe os braços, fuja dessa intoxicação mental enquanto pode. É um conselho que ele já dá assim direto, né? Se você está doente, atenda ao corpo enfermiço, na convicção de que não é com lágrimas que você recupera um relógio defeituoso. Então, às vezes, a gente fica magoado até pelo fato de estarmos ali doentes, né? E ficamos muito queixosos ali, chorando, engano e não fazemos nada. Então, se a gente está magoado porque estamos doentes, ele está dando conselho aqui, ele vai dar vários conselhos, né? Não, vamos no médico, vamos melhorar a alimentação, vamos fazer alguma coisa ali para, né, para melhorar, vamos melhorar a mente aí para ser mais otimista diante daquela situação, né? Vamos na casa espírita tomar um passe também, porque sempre ajuda, e vamos fazer tudo aquilo que o médico vai mandar a gente fazer e com otimismo, né? E não ficar ali, coitado de mim, e guardando aquela mágoa, né? Na verdade, nesse caso, até uma mágoa contra Deus, porque está doente, né?
quando na verdade muitas vezes as doenças acontecem não é porque Deus mandou a doença por nada, né? É pelos nossos excessos, muitas vezes. Se você errou, busque reconsiderar a própria falta, reajustando o caminho sem vaidade, reconhecendo que você não é o primeiro e nem será o último a encontrar-se numa conta desajustada que roga corrigenda. Então, combater o orgulho, né? E fazer o quê? Perceber que a gente erra, e cada vez que a gente perceber que erra, ter a humildade de falar, puxa, vou ficar mais atento para que eu não erre novamente ou que eu passe a errar cada vez menos. Se você caiu em tentação, levante-se e prossiga adiante na tarefa que a vida lhe assinalou, na certeza de que ninguém resgata uma dívida ao preço de queixa inútil. Ou seja, quem de nós não cai em tentação, qualquer que seja, né? Depende do calcanhar de Aquiles de cada um. Então, o que a gente não deve fazer? Não deve ficar se demorando ali com culpas, né? Ou se sentir magoados conosco mesmo, se achando um lixo porque falhamos, né? Mas não, ao contrário, assumir a responsabilidade pelo ato que fizemos e procurar, na medida do possível, se ajustar fazendo ações que contraponham aquilo que fizemos antes. Se amigos desertaram, pense na árvore que, por vezes, necessita da poda, a fim de renovar a própria existência. Então, a gente às vezes fica magoado com os amigos, porque não está dando mais atenção para a gente. Em tempos atuais de internet, a gente fica magoado porque a gente posta uma foto e não recebe os likes que a gente gostaria. Aí ficamos magoados, né? Porque a gente acha que aquele número de pessoas ali são de fato amigos, né? Porque recebe esse nome, né? Então, às vezes, assim, será que num número muito grande de pessoas a gente poderia contar nos dedos quantos de verdade são amigos mesmo? Amigos no sentido de compartilhar dos nossos objetivos mais nobres, dos nossos ideais mais elevados, que nos apoiam nas nossas decisões mais elevadas, que nos apontam quando percebem que nós estamos ali tomando um caminho que não é muito bom, né? Então são poucos. Às vezes, quando a gente dá uma melhorada na nossa atmosfera, a gente vai perdendo um monte daqueles que a gente até então tinha como amigos, mas vamos percebendo que a gente vai ganhando outros tantos amigos, né? Ali que às vezes não pelos conceitos ali do mundo, né? Mas pelos laços do coração. Vamos ler rápido aqui porque está acabando. Se você possui na família um ninho de aflições, é forçoso anotar que o benefício da educação pede a base da escola. Se sofreu prejuízos materiais, recorde que em muitas ocasiões a perda do anel é a defesa do braço. Então tá dando aqui, né, situações em família, diante das situações da nossa vida material, coisas que podem estar acontecendo, mas que a gente não fique guardando mágoa, né, esse sentimento que nos destrói. Se alguém lhe ofendeu a dignidade, ouvide ressentimentos, ouvide a esqueça os ressentimentos, ponderando que a criatura do bem, a criatura do bom senso, jamais enfeitaria a própria apresentação com uma lata de lixo. Se a impaciência lhe marca os gestos habituais, acalme-se, observando que os pequeninos desequilíbrios integram, por fim, as grandes perturbações. Isso aqui é importante. Impaciência que a gente tem, né? E aquelas irritações ali por causa de bobagem. A gente está sempre. Isso aqui é um desencadeador para as obsessões, né? Seja qual seja o seu problema, lembre-se de que toda mágoa é sombra destrutiva e de que sombra alguma consegue permanecer no coração
que se acolhe ao trabalho procurando servir. Então, no final, ele dá a receita mágica, né? A receita mágica para que a gente não guarde mágoa em todas essas situações aí que ele enumerou, que são várias e corriqueiras na vida de todos nós, é sempre o quê? O trabalho. Ah, mas que trabalho? Meu emprego? Também. O meu trabalho na sociedade, o meu trabalho na casa espírita, o meu trabalho na minha casa, ou seja, a atividade construtiva, isso é trabalho. Qualquer atividade que vá edificar alguma coisa, né? Construir alguma coisa, seja material, seja intelectual, que façamos com amor, com dedicação, com sentimento de servir, né? Porque quem está trabalhando arduamente, fazendo o que quer que seja criador, né? Que seja criando alguma coisa de bom, de útil, né? Fazendo alguma coisa de útil, a pessoa não vai realmente poder, nem ter tempo de ficar guardando o mago. Né? Então que a gente pega essa receita do André Luiz e mais aquela outra receita da Joana de Ângeles e comecemos aí a observar, né, como que a gente age com essas coisinhas pequenas do dia a dia, provocações, essas situações aí que nos chegam, né, para que a gente vá tendo elementos dentro do nosso coração, a gente vai edificando uma paciência tal, uma fortaleza moral tal, para que a gente realmente aprenda a perdoar, né? Situações ali mais complicadas que a gente certamente tem aí, né, de um passado e muitas que poderão vir aí surgir também ainda na nossa existência. Agradeço a todos, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite. Nós vamos hoje ver alguns aspectos da reencarnação e a fase da infância. Todos nós reencarnamos e este é o caminho pelo qual podemos nos modelar, podemos nos refazer a nós mesmos sob o amparo de Deus. Ele, com o seu amor, justiça e caridade, nos direciona ao progresso espiritual, nos dando oportunidade das reencarnações e nos orientando através das provas e expiações que criamos. E renascer num novo corpo, numa fase infantil, quando tudo parece iniciar, propicia reajustar seus passos na direção para um futuro mais promissor. Renascer é uma nova oportunidade que nos é oferecida para evoluirmos. Deus, portanto, nos oferece quantas oportunidades, quantas encarnações precisarmos ter para a conquista da perfeição relativa que os humanos podem conquistar. Nas encarnações, vamos desenvolvendo laços afetivos e aumentamos a família espiritual, mas não estamos livres de criar inimizades. É quando criamos provas para nós. Teremos que, em algum tempo desta ou daquela existência, reencontrar aqueles que prejudicamos ou aqueles que nos magoaram. E, em muitos casos, reencarnamos numa mesma família como irmãos ou outros laços de união para que possamos refazer a amizade e oferecer o perdão de um para com o outro. E a cada reencarnação é um recomeço. E vemos então a importância de nascermos como bebês que vão se desenvolvendo, aprendendo e reaprendendo para assim renovar-se a si mesmo. Jesus nos ensinou que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E Jesus nos ensinou em nome de Deus, portanto, Deus nos perdoa quantas vezes for necessário. Só que o perdão pede modificação, reconhecimento de que precisamos nos modificar, evoluir, nos aperfeiçoar. Vemos assim que a fase da infância é um renovar-se com uma nova educação, em nova família, novos lugares e, portanto, novos costumes. Mas o mesmo pode ocorrer renascendo no mesmo ambiente, na mesma família, porque já ocorrerá em um novo tempo ou em outro ambiente ou em outro país. A criança vai aprender o que os pais e outros ensinarem a ela, mas ela já tem um conteúdo.
ela já tem características próprias que podem estar aquém do esperado ou pode ter atitudes mais elevadas que os adultos em certas situações. Existem também aquelas crianças que trazem os vícios que precisam ser percebidos pelos pais e outros responsáveis para poderem cortar o mal pela raiz, esclarecendo, mostrando outros caminhos e soluções ao que desejam realizar. Por exemplo, tomar o brinquedo de um colega para brincar não é o melhor meio de se conseguir o que quer. É preciso aprender a pedir, agradecer. A vida de encarnado é uma nova oportunidade, é um renascer para renovar. No Livro dos Espíritos, na questão 352, é perguntado ao espírito se no momento do nascimento o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades. E a resposta é não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência, é preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos e com isso as ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. É o que vemos acontecer com as crianças recém-nascidas. O corpo vai se desenvolvendo e o espírito vai encontrando meios de se adaptar ao corpo e comunicar-se com os familiares e com eles aprender ou reaprender. O espírito, ao reencarnar, faz uso do seu corpo para se manifestar. O espírito vai fazer uso de suas faculdades conforme os órgãos que lhe servem de instrumento. A matéria dificulta a manifestação integral do espírito, porque o corpo, no nosso estágio evolutivo, é muito denso e dificulta a livre manifestação do espírito. Na questão 368A do Livro dos Espíritos, há um comentário de Kardec que nos auxilia a compreender melhor. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. O livre exercício das faculdades da alma depende do desenvolvimento dos órgãos que lhe servem de instrumento. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Mas é preciso ainda saber que não é o corpo que dá qualidades ao espírito, mas as faculdades do espírito é que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Procurando mais esclarecimentos, encontramos no livro Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes, escrito por Dora Encontre, no capítulo 5, cujo título é A Abordagem Espírita, e no item Um Novo Conceito de Criança, eu vou ler alguns trechos. A reencarnação, entendida na proposta espírita, remodela completamente a visão da infância e sintetiza todas as contribuições pedagógicas até aqui estudadas. Não é preciso ser partidário dos postulados de Kardec para assumir as consequências desse princípio. A criança é um ser reencarnado. Carol Baumann, por exemplo, que estudou dezenas de correntes filosófico-religiosas, exceto a espírita, numa pesquisa sobre testemunhos espontâneos de crianças sobre vidas passadas, conclui: agora sabemos que as crianças são mais do que apenas seres biológicos formados por hereditariedade e ambiente. Também são seres espirituais que trazem consigo sua sabedoria e experiência reunidas em outras vidas sobre a Terra. A partir desta constatação, Baumann propõe reformulações no papel do educador e na finalidade da educação. É exatamente o que diz Herculano Pires. Vou ler o que Herculano Pires fala. Cada ser traz consigo para cada existência os resultados do seu desenvolvimento anterior, em existências passadas.
Esses resultados se encontram em estado latente no seu inconsciente, mas, desde os primeiros anos de vida, começam a revelar-se nas suas tendências e no conjunto das manifestações do seu temperamento. Cabe aos pais e educadores observar esses sinais e orientar o seu ajustamento às condições atuais. Pulando um parágrafo do texto, continuamos lendo. O próprio significado da reencarnação, que é um adormecimento momentâneo da alma, é interpretado pedagogicamente pelo Espiritismo, referindo-se com frequências à imagem do mundo como escola. Kardec entende a função do renascimento como necessidade para um novo recomeço e a oportunidade de uma reeducação. Aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e por isso o faz esquecer na sua nova existência terrena tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. A infância é um estado de abertura do espírito para que possa absorver novas experiências e conhecimentos. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível na infância às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Adora encontre no seu livro Educação segundo o Espiritismo, publicado em 1997, no capítulo 3, cujo título é A Criança. No item Psicologia do Desenvolvimento, nós podemos ler: a criança é, antes de mais nada, um espírito reencarnado, uma alma que recomeça uma nova existência na carne. Por isso mesmo, temos de desdobrar sua natureza em 3 aspectos. A criança é uma personalidade com seculares experiências, com características individuais próprias, mas que está momentaneamente adormecida. A reencarnação produz uma espécie de amnésia temporária do espírito, justamente para dar-lhe a oportunidade de recomeçar uma nova experiência. É também uma personalidade nova em desenvolvimento. A personalidade atual deve se formar ao influxo do ambiente, da educação, dos estímulos da presente existência, mas também sob a orientação inconsciente da sua personalidade espiritual, das suas tendências inatas. É representante da espécie humana e vai necessariamente obedecer a certos padrões instintivos de desenvolvimento que são comuns à espécie. Mais adiante, ela escreve que o desenvolvimento da criança é um processo triplo, abre aspas, a formação de uma nova personalidade e o despertamento gradativo e relativo da personalidade espiritual, condicionado pelo desenvolvimento biológico. Da interação desses aspectos é que vai resultar o homem adulto. Vemos então que a infância é uma fase significativa ao nosso processo evolutivo. Temos a oportunidade de renascer, renovar, reconstruir, evoluir e conquistar-se a si mesmo. A infância também nos mostra que precisamos uns dos outros. Ninguém evolui ou sobrevive a uma encarnação se alguém não der os cuidados necessários à vida e a educação necessária ao seu processo evolutivo. Todos nós, sem exceção, precisamos uns dos outros. Deus nos criou para sermos úteis, não só a nós mesmos, mas aos nossos semelhantes. Sem a solidariedade, nenhum de nós sobreviveríamos. É mais uma vez Deus ensinando a sua criação a solidariedade. Fora da caridade não há salvação. Boa noite a todos.